Olá, mais um podcast especial Pesquisas do Memorial, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Neste tema de hoje, nós vamos falar sobre o Agosto da Cultura Popular. E à mesa, nós estamos com a Sayonara Viana, que é museóloga e diretora aqui do Museu Memorial de Sergipe. Seja bem-vinda. Obrigada, sempre uma honra fazer parte dessa mesa. E também a presença de Cláudia Nem, que é artista plástica, que vai participar desse evento, que nós vamos falar já sobre esse evento. Mas seja muito bem-vinda e aproveitando, já conta um pouco da sua história de trabalho que a gente admira tanto. Primeiramente, eu agradeço o convite à Sayonara, diretora, por estar aqui falando do meu trabalho, que compõe, de alguma maneira, o espaço, né? E vai compor também essa agenda de agosto, né? Essa agenda da cultura popular. Bem, meu processo criativo, ele se deu inicialmente a partir do interesse e curiosidade dos cordéis populares, né? Que eram produzidos por poetas, cordelistas e também por andar muito ali pelo mercado de Sergipe, né? O mercado municipal, eu percebia que tinha poetas, violeiros e aquilo me interessava bastante. Então eu parava para ouvi-los, sempre contando muita história, música, coisas que faziam parte da minha vivência, da minha infância, né? E até então, eu, curiosa como sempre fui, passei a ler os folhetos, via uma certa afinidade com toda uma memória afetiva que eu tinha da infância e pelo cordelista, né, ser de Itabaiana e eu também ser de Itabaiana, a gente criou uma relação boa, assim, bem, até quase parentesca, assim. Então ele me chamava minha neta e eu passei também a ilustrar alguns cordéis para ele e a partir dessas ilustrações eu fui conhecer a origem, que era a xilogravura, como que era feito, por que era feito assim e que técnica era essa, né, tão curiosa, porque não existia máquina de xerox, não existia impressora, então a partir daí eu iniciei na xilogravura e não parei mais. Só fui mesmo pesquisando, cada vez mais aprimorando e até chegar também numa forma tridimensional, que é as esculturas também que eu realizo hoje. É interessante isso, né, Sayonara? Porque às vezes a gente nem escolhe a arte que vai trabalhar, a arte que nos escolhe e cria essa ligação muito forte. E você vai estar, né, nesse projeto do Agosto da Cultura Popular, né, Sayonara? Que vai acontecer nos dias 13, 15, 16, 21 e 22. Fala um pouquinho desse projeto, que aí eu já retorno sobre esse dia que você vai participar lá. Sim, simbolicamente o agosto é um mês onde se celebra a cultura popular, né? Onde testemunhos dessa cultura trazem à cena elementos e pessoas que trabalham com a cultura popular. O memorial, então, pensou, né, tendo uma sala denominada Nossa Cultura, que inclusive a Cláudia Nem é a ilustradora dessa sala, do vídeo que nós apresentamos na Nossa Cultura. Então, convidamos vários pesquisadores, produtores culturais, artesãs, para fazerem parte desse projeto, né? No primeiro dia, a artista vai apresentar o seu trabalho, como é o seu processo criativo, trazendo esses elementos, apresentando ao nosso público, que nesse dia especificamente são alunos da educação infantil que vão visitar, já estão agendados no memorial. Durante essa semana nós já temos 913 alunos agendados durante esses 5 dias. Então, possibilitará esses alunos terem acesso à arte e ao artista, que é importante, porque o aluno, né, a criança, nós temos essa preocupação em formar esse público, conhecendo o artista, conhecendo a arte, sem selecionar o que é arte popular e o que é arte acadêmica, mas todos sendo valorizados. Então, esse agosto para todos, agosto da cultura popular, é trazer à cena esses personagens que muitas vezes estão excluídos da história, da memória, né? Como Cláudia falou, a grande inspiração do cordel, dos cordelistas. Quantos cordelistas trabalharam em Sergipe, né? Por que não nós tivemos muito cuidado na elaboração do projeto museológico da instituição de sempre valorizar os artistas. O cordelista convidado foi seu Zezé de Buquim,
né? Todos os artistas envolvidos são sergipanos, e esse é o Memorial de Sergipe, professor Gilberto Shoa, que traz à cena os elementos de Sergipe, né? E nesse primeiro dia, posteriormente, teremos contação de história. Irineu Fontes, produtor cultural e cantor, vai trazer um pouco também dessa experiência com a cultura popular. Irineu foi secretário de cultura lá em Laranjeiras, então ele imergiu nessa Laranjeiras tão rica na cultura popular. Quem visitou a Missa das Taieiras no primeiro domingo de Reis, em Laranjeiras, nunca esquece. Eu visitei ainda muito jovem, estudando, né, quando eu estudava história. Então, quando você tem esse mergulho na cultura popular, você é absorvida por esses testemunhos, por essa tradição. Sergipe tem uma tradição, a cultura popular, em Laranjeiras, especificamente, né, o cacumbi, a taieira, que é única no Brasil, a taieira de Laranjeiras, a chegança, e todos esses grupos aqui estão sendo valorizados e trazem à cena essas tradições. Contação de história também, né? Os contos da cultura popular, terá um dia também a educadora Cris Souza e a bibliotecária Fabiana Cruz também trará histórias, né, do cancioneiro popular e contará para esses alunos que aqui visitarão. No dia 21, né? No dia 21. Isso. E no dia 22, teremos a abertura de uma exposição que foi muito importante para Sergipe, né? Foi uma exposição que foi a público lá na SAP, que é a Sala do Artista Popular, no Rio de Janeiro, no Centro Nacional de Folclore, que esse ano celebra 40 anos de atuação, trazendo artistas populares do Brasil inteiro, montando exposições. É um trabalho muito sério de pesquisa, né? O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e no Museu do Folclore. Que é até a exposição Feitas de Pano, Entrelinhas e Afetos. Inicialmente, essa exposição estava em cartaz lá. Nós fizemos a pesquisa, convidados pelo centro, e levamos as artesãs de Sergipe, de 3 municípios: São Cristóvão, Nossa Senhora das Dores e Simão Dias. São os 3 municípios que produzem as bonecas de pano. Entendi. Algumas são temáticas, elas fazem a boneca do cacumbi, da taieira, né? E elas levaram esses produtos para o Rio de Janeiro. O Centro Nacional produziu vários painéis com as fotos delas, com o modo de fazer, porque o que a gente pesquisa quando nos debruçamos sobre a arte popular, o modo de fazer, o saber fazer. Essas mulheres ainda trabalham com as bonecas bordadas à mão, aquele olho de retrós, que a gente chama no artesanato, aquele olho bordado. É um trabalho que envolve a alma, né, do artista. Exatamente, elas materializam a história da cidade, elas materializam a religiosidade popular. Algumas lá de Dores, elas fazem as beatas que saem na procissão dos penitentes. Então, não são objetos, mas são histórias de vida que elas materializam através dos tecidos, que muitas vezes são reaproveitados, são tecidos que as costureiras fornecem. Algumas trabalham com materiais tipo sombrinhas que são descartadas, e elas reaproveitam aqueles tecidos e fazem as suas bonecas. E a exposição foi até o mês de dezembro, e agora, no dia 22 de agosto, o Memorial abriga essa exposição, traz um trabalho educativo com esses alunos, né? E traz à cena essas artesãs. Elas virão para a abertura da exposição, como também um grupo folclórico que irá se apresentar no dia. Esperamos realmente que o museu cumpra o seu papel, que é o trabalho de guardar, pesquisar e comunicar. Muitas delas nunca fizeram exposição em Aracaju. Vai ter essa vivência, né? E ela vai ter essa vivência, e nós temos também a obrigação de difundir essa cultura, né? E essa arte, esse amor que elas têm. Não é à toa que o título da exposição é Entrelinhas e Afetos.
E parafraseando o pesquisador Jackson da Silva Lima, ele diz que as tradições são rios subterrâneos onde aflora o folclore. E é justamente pensando nessa frase do professor Jackson, mestre, né, do escritor do folclore sergipano, pesquisador da cultura popular. E essa frase, no último Encontro Cultural de Laranjeiras, eu anotei numa das falas dele. E fiquei com essa frase pensando no mês de agosto, no mês de agosto da cultura popular, pensando nessas tradições que emergem, né, e que a gente precisa valorizar para que o futuro, que são esses alunos que nos visitam, também aprendam, né, a valorizar, a revisitar e tornar como exemplos, né, de vida. Muito bonito esse trabalho do memorial. Eu gostaria de deixar registrado na mesa da memória esse trabalho esplêndido que você faz, Saunara. É um prazer. Porque Nós todo fazemos. mês tem uma ação, tem uma divulgação, tem o suporte para a pesquisa, para a população. E essa preocupação, a gente percebe esse amor que você tem pela cultura. Sim, com certeza. E de fazer com que, ao máximo, essa divulgação dos trabalhos dos artistas e, claro, da nossa história. Então, assim, muito bacana ver o seu trabalho, Saunara. Eu que agradeço. E continuando, também é uma honra estar aqui com Cláudia Ney. E aproveitando, Cláudia, esse primeiro dia, que é o início da abertura da Semana da Cultura Popular, vai ser do dia 13. Você poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho e qual é a sensação de que você tem como artista quando você recebe esse público e é aberta vamos dizer assim, às leituras, diversas leituras que o público tem do seu trabalho? Então, no dia 13, especificamente, né, como o público será um público infantil, a ideia é apresentar a cultura popular de maneira lúdica, imaginária. As crianças conseguem compreender essa versão, eu diria, Sim. de uma xilogravura animada, né? Que isso atrai muito as crianças e o público, porque já dá uma dinâmica na forma de apresentar. E tratar da cultura popular como memória. Toda criança tem uma avó, uma bisavó, e lembra afetivamente de objetos, de questões da cultura popular que precisa, às vezes, a gente só tocar e ele aqui... Pô, eu tenho em casa, minha avó tinha, minha bisavó tinha, minha mãe tem até hoje. E a criança tem isso, ela é super sincera e expõe realmente. Verdade. Tem várias experiências, Saunara. Sim. E a leitura do adulto ela já é diferente, né? O que você poderia passar pra gente das suas experiências da exposição, tanto para criança como para adulto? Então, quando eu recebo as crianças, eu vou logo para a questão do lúdico e da memória afetiva dele com Sim. relação aos avós e bisavós. Mas quando é adulto, a gente já entra em questões mais sérias. Sim. Porque toda cultura popular e tradições vem de toda uma trajetória de construção do Brasil e de Nordeste especificamente. Sim. Então a gente trata mais de temas sérios. Porque quando se fala de cultura popular, nem sempre é o engraçado, o bonitinho. Não, existe seriedade por trás, muitas vezes de uma literatura de cordel, que trata dos direitos da mulher, enfim, direitos até hoje que são retomados em discussões atuais. Isso é muito interessante. Torna um veículo de expressão mesmo, né? E para massa, vamos dizer assim. Isso. Isso é muito interessante. A própria linguagem do cordel, ela é educativa, não Sim. é? Contar uma história através daquela linguagem do cordel é uma comunicação assertiva, né? Leve, e as crianças gostam. Aqui, quando recebemos visitas, né? Nós temos sempre um cordel explicando a história, né, da criação, dos idealizadores, da professora Amélia, professor Uchoa, como foi a história, e contar essa história nessa lúdica, né, com essa leitura do cordel, facilita o aprendizado, né, essa prática educativa, né, vamos chamar assim, né, a professora arte educadora Cláudia Ney traz um pouco dessa prática educativa através do cordel. Esse é um dos trabalhos dela. Para poder corroborar e divulgar ainda mais, como as pessoas têm interesse de visitar, explica para as pessoas que tem um site do memorial, como é que as pessoas têm acesso
aqui fica aqui na orla, né, pessoal? Aqui, né? Na Praça de faz o convite. Eventos e temos nosso Memorial de Sergipe, o nosso site. Escolas podem agendar, alguns dias já está preenchido, né? Nós temos um número de pessoas já definidos, mas outros dias de agosto pode entrar no site e marcar memorialdesergipe.com.br e tem um link, pode fazer o cadastro e visitar escolas e grupos pessoas, né, que de forma individual pode ter acesso normal. Escolas é que precisam ser agendadas. Entendi. E vai até, só para a gente entender, dia 13 tem a exposição dela, né, do trabalho dela, e fica até o dia 22 ou é só esse dia? Como seria? Não, nessa conversa mediada pela artista dia 13, nós temos uma programação. No dia 15 tem um outro convidado, né? Sim. Neu Fontes, produtor, tem a contadora de história, educadora. Abrindo um aspas aqui, Neu Fontes vai participar, é muito interessante a presença dele, falar também de cultura com ele, é um convite maravilhoso dele estar presente. Exatamente, né? Essa experiência que ele tem com a cultura popular, né? Quando ele atuou em Laranjeiras, durante toda a trajetória da carreira dele, ele vai também contar um pouco dessa história, como se fosse uma prosa com esses convidados, para que os alunos tenham acesso de perto, né? Ter essa fala, conhecer o artista. É muito importante esse contato, porque a obra de arte, seja a escultura, a pintura, ela só acontece quando tem o Sim. público. E no caso, esse público é um público muito especial, que são o futuro, né? As futuras gerações que vão ser apreciadores de arte. E eu, pessoalmente, tive uma experiência quando eu tinha 11 anos de visitar um museu, e eu lembro exatamente como foi essa experiência que marcou a minha trajetória, né? De um encontro com a arte aos 11 anos. Só aos 11 anos, uma visita a um museu. Já fez esse contato. E é muito forte isso, né, na nossa memória, quando essa prática que era desenvolvida na escola em que eu estudava, de visitar museu, de apreciar arte, e ao longo do tempo essa vontade de aprender, que sempre estamos aprendendo. Conhecer essas artesãs promoveu um aprendizado até hoje na minha vida, como elas lidam com esses símbolos, esses testemunhos que elas trazem de fé, de resistência, mesmo que hoje a concorrência com os brinquedos industrializados, mas elas mantêm essa tradição. Então, é uma resistência da cultura popular e trazê-las, né, a esse espaço que é um espaço de memória é muito importante, é um lugar de memória, é um lugar de aprendizado. Então, essas crianças têm ter acesso a essas artesãs. Eu acredito que o memorial é um lugar de encontro de gerações, né? Sem essa linha divisória, o que é popular e o que é erudito, mas aqui nós temos esse objetivo de não ter essa linha. Tudo é arte, né? Tudo é cultura, tudo é memória, tudo é aprendizado. E acredito que o memorial tem cumprido esses objetivos, né? E procuramos sempre estar à frente, né? Discutindo, revisitando o acervo, revisitando a sala. Eu acho que é muito importante. Eu tenho certeza que para a criança que visita o museu, como você disse, a sua vivência marca, todas as crianças têm uma memória que fixa, né? O cognitivo, é bem interessante isso. Agora, Cláudia Nem, para você, a importância do memorial para você, né? De estar abrindo as portas, de estar tendo essa interação com vocês, artistas. Fala um pouco do que você acha do memorial. Então, o memorial, assim, para mim, Aracaju estava faltando esse memorial, né? E hoje temos um espaço magnífico, assim, com todos os recursos tecnológicos. Quando a Sayonara também fala, assim, de um espaço, né, que abriga coisas, né, antigas, não é essa palavra, mas tipo, tradição e a cultura popular e erudita, mas eu acho que também traz um passado, um presente e um futuro. Sim. Porque de alguma maneira dialoga, né? Mesmo que trate de algo
do passado está usando tecnologia para mostrar esse passado. E isso é o que eu acho que atrai mais os jovens. Sim. E o público no geral, sabe? Então, assim, eu acredito que o espaço é de fundamental importância, né? O público de Sergipe não conhece Sergipe muitas vezes, e aqui ele tem, assim, uma maior amplitude das coisas como foram, como são, né? E como talvez venham a ser, né? E as artes, os objetos, a história da escravidão, são coisas que a gente não tinha acesso. E o memorial tem esse papel, né? De salvaguardar, educar, informar, né? Mostrar também a arte de alguma maneira para o público, né? As exposições. Nós já estamos, e concordo plenamente, nós já estamos no final do nosso podcast. E aí, para enfatizar e para corroborar, divulgar ainda mais, Sonara, você poderia convidar as pessoas nessa palavra final Sim. para esse evento? Então, será um prazer recebê-los, né, durante essa semana, o Agosto para Todos, que é a cultura popular deve ser celebrado o ano inteiro, mas simbolicamente o agosto é um marco, né, para nós pesquisadores, até pela concepção da palavra, mas sempre é bom revisitar, ter uma data específica para rememorarmos, né, e relembrarmos aspectos, outros diálogos com a arte, com a história, com a memória, novas linguagens, a tecnologia aliada a esse passado também. E é um mês que será um prazer receber a todos no Memorial. Então, iniciando agora dia 13 de agosto, aqui no Memorial de Sergipe, professor Gilberto Shoa, às 9 da manhã. Sim. Né? Tá aí o site no vídeo para você acessar, ter mais informações, e tragam as suas crianças, a sua família, todos para conhecer e visitar o museu. Já conhece? Visita novamente. Cláudia Nem, a sua palavra final, fica à vontade. Então, dia 3 a gente vai estar aqui na abertura, né, falando para as crianças, professores, o público no geral, né, um pouco sobre o que é a cultura popular, suas tradições, as imagens, como que elas são pensadas, por que são feitas assim, né, por que foram narradas dessa maneira. Então, assim, a criança, ela acaba despertando, a criança e o adulto, para algo que tá ali, guardado nelas, que é a nossa sergipanidade, né, um pouco do que é Sergipe. E é isso. Muito obrigado, Sonara. Obrigada. E encerramos por aqui. Segue nosso Spotify, nosso Instagram, nosso YouTube. E este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Muito obrigado por essa companhia na Mesa da Memória. Até a próxima.